Irmãos, vamos abrir na página de número 65 da nossa revista. Então, pegue sua revista, amém? Página 65. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos estudando o livro de Jó. E estudando o livro de Jó, estamos acompanhando toda a vida deste homem de Deus, né? Esta manhã estará ministrando o estudo, o evangelista Jesuá, e vamos, glória a Deus. E o evangelista Jesuá estará nos trazendo a palavra essa manhã, amém? Glória a Deus. A paz do Senhor, irmãos, amém? Essa manhã é um motivo de grande alegria podermos compartilhar mais um pouco, né, sobre a palavra de Deus, aprendermos mais um pouco, e justo nesse estudo número 8, nós falaremos sobre os outros dois amigos de Jó, que são Zofar e Eliú. E antes de iniciarmos, eu quero aqui elogiar o pastor Eber pela revista, uma revista muito bem escrita, muito de fácil compreensão e grande profundidade, e que realmente, irmãos, para os irmãos que leram e estudaram em casa essa revista, nos traz muitos ensinamentos. E pelo fato dessa revista ser uma revista muito bem escrita, muito aprofundada e de fácil compreensão, vou usar algumas partes dela, mas eu não vou ficar lendo. Quem não leu, leia em casa. Vou trazer alguns complementos, outros enfoques, porque realmente é muito conteúdo para o pastor Eber conseguir colocar em 10 páginas. Então, peço para os irmãos que fiquem com a revista em mãos, com a Bíblia em ponto de bala, já abram em Jó, vamos usar muito a Bíblia, e com o coração aberto, para que possamos ouvir o que o Senhor tem a falar. Amém? Oremos. Senhor Deus de amor, Deus de graça, estamos em Tua presença, Pai, e te pedimos, dirige-nos, que nós sejamos a Tua boca, fale a cada irmão como falaste ao meu coração, ensina-nos, Pai, ensina-nos com esses dois amigos de Jó, todos os Teus mistérios, o que Tu tens a revelar. Nós estamos aqui, Pai, para ser instrumento e para passar aos irmãos tudo aquilo que dissestes a nós, Senhor. Te louvamos e te agradecemos por essa escola dominical, por essa oportunidade, pelos nossos pastores e pelos nossos mestres, Pai. Em Teu nome te agradecemos e te pedimos. Amém. Deixa eu só organizar aqui, irmãos, só um minutinho. Eu trouxe só 60 páginas, vai ser uma coisa breve e rápida. Amém, Suelen? Suelen ficou animada ali. Então vamos lá. O livro de Jó, meus irmãos, para entrarmos nesta lição, é bom que façamos uma recapitulação, né? Lembremos de algumas coisas. O livro de Jó, ele nos apresenta 4 grandes temas para a nossa compreensão. Que temas são esses? O primeiro, o mistério do sofrimento humano. Por que o homem sofre? Qual a razão do justo sofrer? Por que passamos por tantas dificuldades? O segundo grande tema do livro de Jó é a soberania de Deus. O terceiro tema no livro de Jó que nós temos que ter em mente é o juízo retributivo de Deus. Juízo retributivo de Deus, sim. Nesse livro acredita-se muito que o quê? O mal vai receber, quem for mal vai receber o quê? O mal. Quem for bom, quem for santo vai receber o quê? Bênçãos. E o quarto grande tema é possível adorar a Deus sem interesse? Então esses temas, o tema do mistério do sofrimento humano, da soberania de Deus, do juízo retributivo e a questão da adoração desinteressada são os grandes temas do livro de Jó. E nós temos que ter eles na cabeça para entendermos o que está acontecendo aqui. No capítulo 1 e 2 nós vemos que Jó perdeu o quê? Tudo. Jó, ele foi atingido em sua parte financeira,
em sua parte familiar, em sua saúde, em sua questão matrimonial e, por fim, é atingido até em suas amizades. Veja, esse homem perdeu tudo. Jó lamenta essas perdas e ele foi completamente tomado por um sentimento de quê? De pessimismo, na qual a existência dele era o próprio mal. O fato dele existir era o mal. Ele queria morrer. Não é? Ele amaldiçoou os peitos que o amamentaram, amaldiçoou o dia que nasceu, amaldiçoou o dia em que foi concebido. Então Jó, ele aqui no início ele perde tudo. E quando vamos ao capítulo 4 até o capítulo 31, nós entramos no quê? Na série de discursos dos amigos de Jó e as defesas de Jó. São cíclicos. Um amigo acusa, Jó se defende. Outro amigo acusa, Jó se defende. E fica nesse ciclo que parece que não tem fim. Foram 3 longos debates. Eliú, Bildade e hoje o terceiro amigo de Jó. Esse terceiro amigo de Jó entra com seu discurso, o nome dele é Zofar. O nosso comentarista, peguem aí sua revista na página 66, ele nos apresenta quem é Zofar. Vamos ler rapidamente, página 66, item 2. Zofar, o Namatita. Namá, um lugar incerto de Edom, possivelmente ao sul, perto de Elá ou Elote, foi o último dos 3 amigos a falar. O nome Zofar, meus irmãos, significa áspero, rude. A sua linguagem é desabrida e dá ao entender que o seu nome é conforme o seu procedimento. Pacientemente assistir aos discursos de Jó e a resposta de Elifaz, e depois de Bildade, para então tomar a palavra e argumentar. Como veremos, de um modo brusco e sem caridade. Zofar discursa apenas 2 vezes, diferentemente dos outros 3 amigos. Então, meus irmãos, esse amigo de Jó, de nome Zofar, o Namatita, se os irmãos acharam que os outros 2 amigos de Jó eram rude, eram ásperos, tinham fel em suas palavras, Zofar faz deles santos. Zofar, ele entra chutando a porta. Veja aqui o discurso de Zofar, o último amigo de Jó, você verá no capítulo 11 e no capítulo 20. Esse amigo apresenta a Jó um discurso impiedoso e duro. Suas palavras são as seguintes: você é culpado, Jó. Você é ignorante, Jó. Você é pecador, Jó. Que amigo, hein? Já pensou? Uma amiga chegar na senhora diante de sua situação e falar: você é culpada, minha irmã. Você é pecadora. E além disso, você é ignorante. Que amigo bom, que amigo gostoso de se ter, não é? Diferentemente dos outros 2 amigos, ele fez apenas 2 discursos. Ou seja, ele concentrou todo o seu veneno em apenas 2 discursos. E esses discursos são avinagrados. O que é uma coisa avinagrada? Azeda e amarga. Veja que esse amigo de Jó tem palavras duras e críticas, são ácidas. Ele se mostra um acusador falso e cheio de ressentimento. Ele bate na mesma tecla, na mesma tese de que o justo não passa por tribulação. Não entra na cabeça dele que o justo passa por tribulação. E mais uma vez temos aqui a questão da justiça retributiva. Você é mau, você vai pagar. Você é bom, você não vai sofrer. Nessa época de Jó e de seus amigos, eles tinham muito essa cultura na cabeça da justiça retributiva. Todavia, Zofar é mais duro
e amargo do que seus outros amigos nas acusações contra Jó. Ele é impiedoso. Uma pessoa impiedosa significa o quê? Sem piedade, né? Claro, é óbvio. Sem piedade. E ele acusa duramente Jó em seus discursos. E é isso que nós vamos ver agora. No seu primeiro discurso, Jó, capítulo 11, abra aí comigo. Ele diz que Jó era falador, mentiroso e zombador. Já imaginou, meu irmão, você não consegue dormir, está cheio de feridas, perdeu os filhos, perdeu os bens, chega o terceiro amigo que você fala, esse vai me dar a mão. E ele vira e fala, ei, você é falador. Cala a boca, você é mentiroso, zombador. Isso está onde? Jó, capítulo 11, versículo 2. Porventura não se dará resposta à multidão de palavras? E o homem falador será justificado? Aquele de Jó, cala a boca. Não é pelo muito falar que você vai ser justificado. E no versículo 3 do capítulo 11, ele diz, as tuas mentiras se hão de calar os homens? Ou seja, chama Jó de mentiroso. E zombarás tu sem que ninguém te envergonhe? Aqui é importante fazer um parêntese, meus irmãos. Essa palavra mentiroso nós só encontramos na versão Almeida Revista e Corrigida. Na versão dos irmãos devem ter outras traduções. Qual uma outra tradução que tem aí? No versículo 11, ou capítulo 11, versículo 3, quando diz, as tuas mentiras se hão de calar os homens. E uma outra versão é como? Conversa tola. Tagarelar. E é exatamente isso que no hebraico a palavra bed tem significado de conversa fiada ou pensamentos imaginários. Ou seja, uma conversa que não traz fatos, que não traz argumentos. E, em resumo, Jó era tolo demais no que falava. Era um tolo que falava demais. E ele acusa Jó de se levantar contra a sabedoria de Deus, de voltar-se contra Deus. Ué, mas como assim? Ele considera que Jó estava sendo arrogante quando se declarava limpo. Por quê? Como uma pessoa limpa pode estar sofrendo tanta coisa? E a justiça retributiva? Se ele está sofrendo é porque ele pecou. E em seu primeiro discurso, Zofar exalta justamente o que? A sabedoria de Deus em detrimento da sabedoria humana. Isso os irmãos podem ver em Jó, capítulo 11, versículos 7 a 12. E ele continua dizendo que o sofrimento de Jó fazia parte de um sábio julgamento divino, pois para ele, para Zofar, Deus demonstra grande sabedoria quando reprime os ímpios, os maus. Ele acredita que Jó foi julgado e condenado pelo próprio Deus, e tudo aquilo que ele estava passando era consequência dos seus pecados. Zofar, meus irmãos, ele diz o seguinte, veja como ele chega a um nível de agressividade tamanho. Ele diz que o homem de Uz estava recebendo menos do que a sua iniquidade merecia. Já pensou? Não bastasse os outros 3 amigos, vem um terceiro e fala, ei Jó, você está com ferida na pele? Você está com mau hálito? Você não consegue dormir? Está recebendo pouco. Está sofrendo é pouco. Ô amigo bom, né, Marco Aurélio? Já pensou? Vira e fala, você está sofrendo pouco. Isso está lá em Jó, capítulo 11, versículo 6b. Veja aí, meu irmão. Pelo que sabe que Deus exige de ti, menos do que merece a tua iniquidade. Ou seja, Zofar cria que Jó tinha que sofrer era mais. Quantas vezes, meus irmãos, mesmo que inconscientemente,
nós nos colocamos na posição de Zofar, vendo a dificuldade de um irmão. Por vezes a gente não chega e fala diretamente, mas pensamos, ainda está sofrendo é pouco. Esse amigo de Zofar nos ensina, esse amigo de Jó, Zofar o Namatita, nos ensina o quê? A não julgar. Ele nos ensina o quê? Aqui ele não tinha conhecimento do que estava acontecendo nas regiões celestiais, o porquê do sofrimento de Jó. Ele nos ensina a não termos esse posicionamento. Muitas vezes nós, como humanos, pensamos, está sofrendo é pouco, está pagando é pouco, Deus trata dele, é Deus tratando. Não pensamos, mas voltando aqui, Zofar cria piamente que os justos jamais passam por tribulação. Quando esse terceiro amigo de Jó não demonstra a mínima compaixão pelo sofrimento do patriarca de Uz. Olha como a coisa piora. Ao acusá-lo de que ele se comporta como um animal irracional, como um jumento que não tem entendimento. Já pensou? Falou, você está sofrendo menos do que merecia. Você pecou. Deus está sendo sábio em te punir. E você não entende? Você é um animal, você é um jumento. Tem isso? Tem. Veja aqui. No capítulo 11, no versículo 12, ele diz isso. Ele se posiciona a respeito do patriarca Jó como um animal que não tem entendimento. Para Zofar, Jó valeu-se da defesa, em sua defesa, de palavras exageradas. Veja, no capítulo 11, versículo 2. Exageradas apontam para o termo falador. Diz que Jó valeu-se de palavras desrespeitosas. Capítulo 11, versículo 3, que aponta para conversa fiada e cheia de justiça própria. Capítulo 11, versículo 4. Justiça própria porque Jó estava defendendo a sua sinceridade e retidão perante Deus. E Zofar acusa Jó de, em sua defesa, ser ignorante acerca das coisas de Deus, de ser um verdadeiro jumento. Pesado, não é, meu irmão? Já pensou um homem naquela situação, depois de vários ciclos se defendendo, vem um terceiro e fala isso? Que amigo, hein? O terceiro amigo de Jó, ele acredita que Jó, em suas defesas, se declarava puro e sem culpa. Realmente, Jó havia declarado sua inocência diante de Deus, pois ele buscava, procurava alguma mácula e não achava. Mas isso causou um furor muito grande em Zofar, e ele aumenta a acidez de suas palavras, e diz: Jó, Deus não é indiferente à ação do ímpio. Você está dizendo que é puro, por que está sofrendo? Você está sofrendo uma retribuição, uma paga de Deus. Aqui nós vemos um embate, eu peguei aqui de um autor, ele diz que temos um embate entre a teologia da retribuição e a experiência de vida. Enquanto os amigos de Jó, eles criam, sim, fez o mal, vai pagar, Jó olhava em volta e dizia: não, mas não estou entendendo, eu sou reto diante de Deus, eu olho os ímpios, eu vejo que façam, tem ímpio aí que vive bem a vida toda e não recebe essa justiça. E aqui nós temos um embate, mas Zofar realmente defendia a justiça da retribuição, de tal forma que acredita que Jó estava sendo castigado por Deus por estar em pecado. Vamos ler novamente Jó capítulo 11, versículos 5 e 6. Veja que com essas informações nós temos um entendimento muito maior. Jó capítulo 11, versículos 5 e 6. Mas, na verdade, provera a Deus que ele falasse e abrisse os seus lábios contra ti,
e te fizesse saber os segredos da sabedoria que é múltiplice e eficácia, pelo que sabe que Deus exige de ti menos do que merece a tua iniquidade. Mas aí Zofar, depois de todas essas acusações, depois da certeza de que Jó estava pagando pelo que tinha que pagar, ele vem com uma solução. Afinal, amigo tem que ter solução, não é? Ele vem com uma grande solução para Jó, que está nos versículos 13 a 20 do capítulo 11. Ao concluir seu discurso sobre a situação de Jó, ele não tem dúvidas do pecado de Jó e de Jó. A única forma de você se restabelecer é por meio de uma purificação moral. Zofar conclama Jó ao arrependimento e à conversão. Pense, meus irmãos, arrependimento e conversão. O amigo de Jó está errado? Não. Mas se arrepender de quê? Se converter de quê? Zofar, como seus outros dois amigos, imputa a Jó pecado, mas não apenas isso. A exemplo do que aconteceu com os outros, ele apresenta a solução para o problema, uma purificação moral. Vamos ler aí Jó, capítulo 11, versículo 13 a 15. Se tu preparaste o teu coração, estende as tuas mãos para ele. Se há iniquidade em tuas mãos, lança-a para longe, não deixes que habite a justiça nas tuas tendas, porque então o teu rosto levantará sem máculas e estarás firmes. Ele enumera para Jó 3 passos para a sua purificação. O primeiro, que Jó tenha uma conduta correta, que Jó entre em oração e que Jó renuncie ao seu pecado. Segundo Zofar, se Jó cumprisse essas condições, reconhecendo que estava em pecado, Deus o restauraria de sua miséria. Aqui o autor da nossa revista, ele traz esse aspecto do legalismo de Zofar, que Zofar olha para Jó e diz, olha, se você fizer isso, isso e isso, segundo os costumes, leis, tradições, Deus vai te restaurar. Mas a ideia de arrependimento de Zofar é mais de natureza externa do que interna. O que está em vista aqui, eu até anotei, é a teologia do moralismo salvífico, em vez da graça divina. Segundo Zofar, o arrependimento, o aspecto do arrependimento não passava de um mero ritual. Era só Jó fazer esse ritual. Ao encerrar esse ritual, falar, Deus, me restaura. Olha, eu cumpri o que você fez, agora me restaura. Entretanto, entendam que na nossa relação com Deus, basta cumprirmos rituais? Não. Na nossa relação com Deus, basta estarmos todos os dias na igreja? Devemos estar, sim. Não. Basta que façamos o que está estabelecido? Apenas? Não. Nós temos que fazer de todo o coração, de toda a alma. Ou seja, aqui não bastava Jó fazer todo o ritualismo, que ele não alcançaria a beneficência de Deus. E segundo Zofar, o legalista, se ele fizesse isso, ele alcançaria a misericórdia. Na teologia de Zofar, a simples prática desses ritos trazia consigo o poder de conferir o favor divino, que é o que nós conhecemos como legalismo religioso. O rito, meus irmãos, eu anotei aqui, ele pode ser definido como um conjunto de regras utilizadas por aqueles que praticam uma religião. Ou seja, é aquele tipo de coisa que você faz mecanicamente no culto. Opa, deu a hora de ir para a igreja. Vou louvar.
vou orar, chegar em casa eu vou ler a Bíblia, mas tudo mecanicamente, sem estar com o coração aberto, sem querer nada em troca, sem estar buscando a Deus. E aqui nós vemos que em Mateus 15, abram aí no capítulo, Mateus capítulo 15, versículo 8 a 9, nós vemos que o Pai vai nos julgar pelas atitudes baseadas nas intenções do nosso coração. Mateus 15, 8, 9 diz: este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Resumindo, Zofar estava dizendo o seguinte: Jó, se você cumprir esses passos, você vai poder exigir de Deus. Você vai poder negociar com Deus. Você vai falar: olha, Deus, me arrependi do meu pecado, orei, cumpri um rito e agora eu quero ser limpo. Os estudiosos, eu vi vários estudiosos que destacaram o seguinte: Zofar tenta induzir Jó a negociar com Deus, a fim de se ver livre de suas dificuldades. Lá no capítulo 1 do livro de Jó, como é que começa toda a confusão? Né? Como diria o outro, como é que começa toda a bagunça? É Satanás dizendo para Deus: olha, Jó te serve por interesse. Jó, ele te serve porque negocia contigo. Você dá tudo que ele pede ele tem, e aqui vem a mensagem de Zofar novamente. E se Jó seguisse essa mensagem, o que aconteceria? Incidiria justamente no que Satanás estava falando, no que o inimigo queria. Aqui nós vemos uma demonstração da chamada cultura da barganha. Quase não existe hoje em dia, né? Olha, se você fizer tal coisa, Deus vai te retribuir. Se você fizer isso, Deus vai te dar aquilo. Se você entregar isso, Deus vai te favorecer em tal ponto. Essa é a cultura da barganha, mas Jó não. Jó não se prostrou a essa cultura. Zofar estava aconselhando Jó a fazer a política do toma lá da cá, mas Jó não entrou nessa. Isso é algo que nunca funcionou e nunca irá funcionar, meus irmãos. Veja que essa teoria tem muito a ver com a teologia da prosperidade. Normalmente, você vai em igrejas superlotadas, o que mais tem aqui teologia? Da prosperidade. Você nasceu para ser um vencedor. Deus não vai te abandonar. Se você está passando dificuldade, olha Zofar falando, é porque você está em pecado. Meus irmãos, Zofar nos ensina coisas grandiosas. Nós vemos aqui que Zofar, ao encerrar esse seu primeiro ciclo de discursos, vou adiantar, pastor, vai dar tempo, amém? Zofar, ao adiantar esse primeiro ciclo de discurso, Jó vem e responde. E Zofar volta no seu segundo ciclo furioso, mais amargo, mais bravo ainda. E ele diz, depois que o patriarca Jó se opõe fortemente, argumentando que de acordo com suas experiências, tudo aquilo que Zofar falou era besteira, ele vem em Jó 20, vão para Jó 20, segundo discurso de Zofar. No versículo 1 a 3 ele diz: então Zofar de Namate respondeu: agitam-se os meus pensamentos e levam-me a responder, porque estou profundamente perturbado. Ouvi uma repreensão que me desonra. O meu entendimento faz-me contestar. Ele se sente desonrado por Jó, e por isso se vê na obrigação de dar uma resposta. E aí vem,
porque Jó fala para ele, olha, aparentemente os ímpios nem sempre passam por dificuldade. Aparentemente os ímpios normalmente, às vezes, não têm tribulação, e como você me responde isso? E aí no segundo discurso de Zofar, que continua ácido e acusador, ele parece que endereça 3 mensagens a Jó. A primeira mensagem está no capítulo 20, no versículo 4 a 11, de que os perversos não vivem muito tempo. Em Jó de 20, 12 a 19, ele diz que os prazeres dos perversos são transitórios. E em Jó, capítulo 20, versículo 20 a 29, ele diz, o juízo de Deus cai severamente sobre os perversos. Ou seja, Zofar afirma para Jó que os perversos não vivem muito tempo, o prazer dos perversos são transitórios e o juízo de Deus cai severamente sobre os perversos. E com essas premissas ele faz o quê? E aplica tudo na vida de Jó. O versículo 12 e 14, se os irmãos quiserem olhar aí, do capítulo 20, são usados por Zofar para comparar o deleite do ímpio a uma comida envenenada. Ou seja, pode saciar ali a fome, mas proporcionará uma digestão trágica. Ele aplica aqui a teoria da retribuição de uma forma muito mais forte à vida de Jó, pois ele considera que o patriarca tem um pecado oculto, e é um pecador diante de Deus. Ele acusa o patriarca, vocês vejam, justificando o que aconteceu na vida dele, pois ele gozou de prosperidade, de uma boa saúde, e também tinha um certo descanso, mas que agora ele estava pagando a sua dívida diante de Deus. Ele tinha um pecado oculto. Jó tinha um pecado oculto e estava pagando sua dívida. Leia comigo, Jó capítulo 20, do versículo 20 a 23. Certo é, Zofar falando, que a sua cobiça não lhe trará descanso, e o seu tesouro não o salvará. Nada lhe restou para devorar, sua prosperidade não durará muito, em meio à sua fartura, a aflição o dominará. A força total da desgraça o atingirá. Quando ele estiver de estômago cheio, Deus dará vazão às tremendas chamas de sua ira, e sobre ele despejará o seu furor. E aí, meus irmãos, depois desse segundo discurso de Zofar, Jó para, pensa e se vê diante de um paradoxo. Paradoxo? Sim. Paradoxo, meus irmãos, significa, prestem bem atenção, pensamento, proposição ou argumento que contraria os princípios básicos e gerais que costumam orientar o pensamento humano. Jó para e pensa, o que ele está falando faz sentido, não faz? O ímpio deve pagar, o ímpio deve sofrer, mas eu olho com minha experiência, eu não sou ímpio. Eu não sou pecador, eu estou sofrendo, eu estou pagando, e vejo vários ímpios tendo uma vida abastada. E agora? Qual a explicação? Qual a explicação de sofrimentos que passamos? Qual a explicação de doenças que enfrentamos? Por vezes não nos pegamos nesses paradoxos, às vezes até querendo ser mais justos do que Deus, não é? Falando, Senhor, mas eu estou na tua casa, eu cumpro os teus estatutos, por que com meu filho? Por que com minha esposa? Por que com meus bens? E esse paradoxo que por vezes aflige nossa alma,
de uma maneira muito menos intensa do que afligiu Jó, Jó sofreu. Para o patriarca, veja que a tese de Zofar de que os ímpios são sempre punidos era contraditada pela experiência. Os ímpios poderiam sim ser punidos, mas isso nem sempre parecia acontecer. Conforme descrito, veja, Jó 21:7. Por que razão vivem os ímpios, envelhecem e ainda se esforçam em poder? Jó 21:8. Jó havia constatado que os ímpios pareciam gozar de longevidade e prosperidade, além de terem uma vida longa e regalada. Passavam seus dias e morriam em total felicidade. No versículo 21:13 vemos Jó falando: passam ele os seus dias em prosperidade e em paz descem à sepultura. Jó aqui ele rebate os 3 argumentos de Zofar. Jó diz: quem é que diz que os perversos morrem jovens? Jó diz: qual é a prova de que os ímpios sempre sofrem calamidades? E ele afirma: como pode-se dizer que a morte é sempre mais severa aos perversos? Isso tudo está em Jó no capítulo 21, do versículo 7 ao versículo 26. Com essas questões, Jó definitivamente cala Zofar. Tanto que você vê que nos ciclos, Zofar é o único que fala só 2 vezes. Ele fala 2 vezes, Jó responde e Zofar se cala. Mas aí vem uma questão. A lei da retribuição, meus irmãos, nós temos que entender, ela não se aplica a todas as esferas da existência humana. Nem se explica os caminhos soberanos do Altíssimo, pois Deus também faz com que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Aqui nós temos uma conclusão. Qual a explicação do sofrimento do justo? Podemos prescrutar os intentos de Deus. Os amigos de Jó, que eles não tinham essa visão que nós tínhamos do que estava acontecendo no céu. E se perguntavam, e o próprio Jó se perguntava por que isso está acontecendo. O que nós temos que ter em mente é que Deus está no controle de tudo. Nossa mente finita nunca vai alcançar os propósitos de Deus. É problema na sua casa, Deus está no controle. É problema no teu lar, Deus está no controle. Fiquei desempregado, Deus está no controle. Existe um propósito, existe algo, existe um porquê. E aqui quando nós vemos em Isaías 45:9, nós temos a conclusão mais importante, que Deus é soberano sobre a sua criação. E não precisa nos dar explicações sobre as suas decisões. Não adianta, meu irmão, ficar de mimimi com Deus. Você já viu gente que fala, é hoje que eu vou entrar no quarto e vou botar Deus contra a parede. Só saio com a resposta de Deus. Pode acontecer de Deus te responder por misericórdia? Sim. Mas se Ele não responder, confia. Espera. Em Isaías 45 nós vemos quando ele fala, ai daquele que contende com seu Criador, caco entre outros cacos de barro. Porventura dirá o barro ao que formou, que fazes? Ou a sua obra não tem mãos? E aqui, meus irmãos, conclui-se o discurso de Zofar. Jó contradiz os argumentos com evidência prática e constata que a prosperidade e retidão não andavam invariavelmente juntas, ficando evidente pela observação da vida
que a maldade nem sempre é castigada como nós queremos que seja, e no momento que queremos que seja. Mas aí, para adiantar, vamos logo para Eliú, antes que o pastor Gedeon venha me beliscar. Aqui nós temos o seguinte, meus irmãos. Encerra-se o discurso de Zofar. Jó vem e fala. E esses discursos cíclicos, eles acabam aqui. Porque Jó o tempo todo se declara justo, é acusado, se declara justo, é acusado, silêncio, e entra Eliú. Jó, ele queria falar com Deus, ele tinha uma causa diante de Deus. Ele queria saber que pecado escondido era esse que ele tinha e por que estava sofrendo. Os amigos de Jó falavam o tempo todo que eram mais sábios que ele. Mas aí o que acontece? Veja como é interessante o livro de Jó. Inicia com o encontro nos céus, Jó perde tudo, vem os amigos de Jó, falam contra ele, ele responde, fala, é uma crescente, até que Jó fala, e no fim, aqui eu vou ler com os irmãos, ele diz, fim das palavras de Jó. E Jó dizendo, me responde Deus. E aí o que acontece? Qual seria o ápice? Deus falar, não é? Mas o que acontece? Entra Eliú. É o homem que fala, não Deus. Quebra esse ápice que está tendo. E aí eu peço que os irmãos abram em Jó, capítulo 31, do versículo 35 a 40. Para os irmãos entenderem, capítulo 31, versículo 35 a 40. Jó falando, tomara eu, quem me ouvisse, eis aqui a minha defesa assinada, que o Todo-Poderoso me responda, que o meu adversário escreva a sua acusação. Você vê aqui, ele está pondo Deus como o adversário. Por certo que levaria sobre o meu ombro, atalaria sobre mim como coroa, mostrar-lhe-ia o número dos meus passos, como príncipe me chegaria a ele. Se a minha terra clamar contra mim, e se os seus sucos juntamente chorarem, se comi o seu fruto sem tê-lo pago devidamente, causei a morte aos seus donos, por trigo me produza cardo, e por cevada joio. Fim das palavras de Jó. E aí no capítulo 32, versículo 1, veja, cessaram aqueles 3 homens de responder a Jó no tocante ao se ter ele por justo aos seus próprios olhos. Então se acendeu a ira de Eliú, filho de Baraquel o Buzita, da família de Rão. Acendeu-se a sua ira contra Jó, porque pretendia ser mais justo que Deus, e também a sua ira se acendeu contra os 3 amigos, porque mesmo não achando eles o que responder, condenavam Jó. Eliú, meus irmãos, nós não conseguimos determinar em que momento ele aparece na história, né? Se está lá desde o início, se chega no meio da conversa. Mas o que nós sabemos é que Eliú, quando começa a falar, ele já chega irado. Ele chega nervoso. Imagina, ele era o mais novo, pela tradição, como já foi falado aqui várias vezes, ele tinha que ficar quieto, esperar todos falarem para chegar a sua vez. Quando ele vê que todo mundo calou, ele vai falar. E ele já entra irado. Irado com Jó, porque Jó quer se justificar. Irado com os amigos de Jó, porque eles não conseguem mudar o entendimento de Jó. Eliú, imagina, um jovem, ele era o mais jovem dos 3, não sei quantos anos tinha, naquela época jovem, né? Muito relativo, pastor. Ficou vários, não sei se várias horas, vários dias, várias semanas, ouvindo aquele mesmo discurso.
Jó, você é pecador, você fez pecado, você adulterou, você matou, você roubou, você fez isso, você fez aquilo, e Jó se defendendo. E aquele lenga-lenga, irmão, quando você fica ali na cabeça, uma pessoa com aquele lenga-lenga, aquilo já não vai te irritando? Imagina esse jovem durante horas ou dias ouvindo a mesma conversa. E ali, tanto que no versículo, cadê? Eu até anotei aqui, no capítulo 32, versículo 19, veja o que diz: eis que dentro de mim sou como vinho, sem respiradouro, como odres novos, prestes a arrebentar-se. Você põe ali o vinho, ele vai fermentando. Ele está dizendo que ele estava fermentando, não aguentava mais, que ele precisava falar. E daí a explicação por que ele entra com ira. Mas aqui o autor, ele nos mostra o seguinte, que Eliú, o nome Eliú significa, meu Deus é Ele. Uma coisa interessante aqui em hebraico e no panteão dos semitas, ou seja, nos diversos deuses da cultura semita, El, que é o prefixo em hebraico para um dos nomes de Deus, na cultura semita, era o Deus principal. E no monoteísmo dos hebreus, esse prefixo El se tornou o nome do Deus único, Elohim. Então, Eliú significa, meu Deus é Ele. E ele tinha total autoridade para dizer o que disse. Por quê? Embora não fosse idoso, ele não estava nem um pouco interessado em agradar nem a Jó e nem aos amigos de Jó. O discurso dele não aceita a defesa de Jó. Mas olha a diferença, ele não acusa Jó. Ele aconselha Jó a respeitar a Deus ao invés de continuar lutando contra Deus. Ele adiciona um valor à discussão. E o mais interessante, eu não sei se os irmãos notaram, ele é o único dos amigos que chama Jó pelo nome. Ele é o único que fala Jó. Ou seja, isso já demonstra o quê? Um pouco de compaixão com Jó. O nosso autor da revista, ele toca nesse ponto. Mas seguindo, por mais que Eliú não concorde com Jó, com os argumentos de Jó, ele não ataca o caráter de Jó como os outros amigos fizeram. Ele ataca as atitudes de Jó. Ele não ataca a vida de Jó, dizendo, olha, você é pecador. O que ele afirma é que Jó tem que mudar a sua postura. Você veja aqui que bem ou mal é um amigo já menos tosco, como diriam. Eliú foi o único que disse, olha Jó, o sofrimento humano pode nos ensinar algo. E ele exalta o nome de Deus. Eliú, ele faz o que os 4 sábios, Jó e os 3 amigos, eles não conseguem responder à problemática do livro de Jó, que é, por que o homem sofre, por que o inocente sofre, qual a causa do sofrimento humano? E é possível adorar a Deus sem interesse? O discurso de Eliú vai nos dar um encaminhamento, ele não resolve, mas dá um encaminhamento. Ele encerra esse discurso cíclico de Jó e seus amigos. E aqui também é bem interessante nós notarmos uma coisa, só quebrando aqui o raciocínio, que o nome do pai de Eliú é Baraquel, que significa o quê? Deus é bênção em hebraico. Ele é buzita, que indica que Eliú, inclusive nosso autor põe na revista, ele tem algum tipo de relação com a família de Abraão. Lá em Gênesis 22, 21, nós vemos que Buz é filho de Naor, que é o irmão de Abraão. Ou seja, tem uma relação entre Eliú e a família de Abraão. E aí aquilo que o nosso pastor Gedeon sempre fala sobre a questão temporal, né, dos acontecimentos, e que era mais ou menos ali no período de Abraão, dos seus descendentes. Mas Eliú fica irado. E apesar de menos idade, ele vem e fala a verdadeira sabedoria. Nós vamos adiantar aqui um pouco, mas não vamos perder a essência, irmãos, tá?
No versículo 7 e 8 do capítulo 32, ele fala sobre a fonte da verdadeira sabedoria. E no versículo 20 a 22, ele diz que não vai defender ninguém. O seu discurso é sobre o comportamento de Jó. Ele fala diretamente a Jó. Veja aí, em Jó 33, capítulo 1 a 7. Ele fala de homem para homem. Foi um discurso sincero. Jó, meus irmãos, em seu desespero, como vemos no versículo 13 e 14, ele acreditava que Deus não lhe daria resposta, por conta do silêncio. E Eliú diz, Jó, o Deus Altíssimo não precisa explicar as razões que acontecem com o homem. Ninguém tem o direito ou capacidade de replicar a Deus ou esperar explicações da parte de Deus. O sofrimento contém um mistério que está oculto nos propósitos divinos. Ou seja, ele virou para Jó e falou, Jó, Deus fala, mas o homem não ouve. O pior barulho que nós podemos ter na nossa cabeça é o silêncio de Deus. Você quer ficar agoniado? É orar. É pedir, é falar com Deus e ter como resposta o quê? Silêncio. Não tem barulho mais ensurdecedor na nossa vida do que o silêncio de Deus. E aqui o amigo de Jó vira e fala, Deus não está surdo. Jó, você que está surdo à voz de Deus. E o autor da nossa revista, nas páginas 72 e 73, olha aí, irmãos, rapidamente. 72 e 73. Ele nos mostra algumas formas que Deus fala, conforme o ensinamento de Eliú. Primeiro, Deus nos fala em sonhos. Segundo, Deus nos fala através de enfermidade. Terceiro, Deus nos fala através de anjos. Aqui não vai dar tempo de aprofundar, mas os irmãos lendo conseguem ter um entendimento claro. E seguindo aqui, Eliú, veja aí no capítulo 32, Eliú dá a chance a Jó para ele responder. E Jó faz sabe o quê? Se cala. Jó se cala. Mas aqui o tom de Eliú muda. Aqui no versículo... Perdi o versículo. O tom de Eliú muda completamente. Ele começa um discurso com muita ira, mas vai se acalmando. E diz que deseja justificar a Jó. É mais ou menos assim, Jó, eu não estou aqui para te acusar. Eu estou aqui para tentar te justificar perante Deus. E começamos a ver a questão da compaixão e misericórdia de Eliú, que vemos na página 70 e 71 da nossa revista. Irmãos, a nossa compreensão sobre o mundo é muito limitada. Os amigos de Jó, eles não entendiam o que estava acontecendo. Eles não tinham noção do que havia acontecido nas regiões celestiais. E por isso tentavam a todo custo mostrar que o sofrimento de Jó era justo. É o famoso, aqui se faz, aqui se paga. Diziam verdades, mas não da forma certa, não no momento correto. Eliú, ao contrário, ele defende o caráter de Deus. Já os amigos só se importam em atacar o caráter de Jó. Eliú ataca mais as atitudes de Jó. Os amigos dizem que ele está sofrendo em retribuição, mas Eliú faz uma aplicação do sofrimento para o crescimento do indivíduo. Veja aí, capítulo 36, versículo 15. Ao aflito, livra por meio da sua aflição e pela opressão, lhe abre os ouvidos. Meus irmãos, para encerrar, nós temos que ter em mente o seguinte: Deus é soberano.
Não importa a situação que estamos passando, não importa o que estamos ouvindo, não importa o que estamos vendo, nós temos que crer no agir de Deus. Aqui eu me recordo de uma história do rei e seu súdito. Havia um rei poderoso na antiguidade, e ele tinha um súdito que sempre que eles saíam para caçar, o súdito ia juntamente com ele. E a responsabilidade do súdito era a seguinte: você não pode deixar que o rei morra durante a caçada. E o súdito sempre tinha intento, sempre tinha sucesso. Quando foi numa caçada, veio uma fera, atacou o rei, está em cima do rei, e o súdito vai lá e consegue matar a fera. Só que o rei perde o dedo mindinho. Não tem nada a ver com outra pessoa que tem o dedo mindinho por aí, tá? Esse rei perdeu o dedo mindinho em uma caçada. E aí ficou furioso. E falou para o súdito: olha, você não me protegeu. Você vai preso. E o súdito, muito cristão, muito temente a Deus, ele olha para o rei e fala: rei, mas deve ter tido um livramento, deve ter tido um propósito de Deus. Propósito de Deus o quê? Eu ficar sem dedo? Você vai preso. E ali aquele súdito foi preso. E passam-se os anos, o rei continua caçando, até que um dia ele entra em uma mata muito densa, com outro súdito, e ali vai entrando e é capturado por canibais. Sabe aqueles filmes que aparecem os canibais, né? Captura o rei. E ali eles falam: hoje chegou a nossa oferenda. Pegam, preparam um caldeirão, botam fogo, botam água para ferver, já prepara o rei como oferenda, e vem o mago da tribo. E olha e vai examinar, e olha, quando vê a oferenda não tem um dedo. Não serve para ser sacrificado. Na mesma hora o rei lembra e fala: olha, realmente o meu súdito disse que tinha um Deus no céu e que ele tinha um propósito em todas as coisas. E volta para casa, volta para o palácio, manda chamar o súdito. Quando o súdito chega, ele fala: olha, realmente você foi instrumento de Deus, seu Deus existe, tem razão, pois me livrou da morte. Se eu não tivesse perdido esse dedo, eu estaria morto. E o súdito, aquele homem de Deus, olha para o rei e fala: rei, você que foi usado pelo meu Deus, porque se eu estivesse com o Senhor, eu seria o sacrifício. Meus irmãos, nós não entendemos o agir de Deus. Nós não entendemos os bastidores do que está acontecendo na história da nossa vida. Mas aqui esses amigos de Jó, mesmo com acusações falsas, eles nos levam a compreender. O livro de Jó, ele mostra que nós devemos servir a Deus de graça, sem esperar coisa alguma. É a graça do homem em resposta à graça de Deus. E para fechar, eu quero deixar uma pergunta para os irmãos. E que cada um pense em sua casa, durante o dia, hoje à noite. No capítulo 42 de Jó, no versículo 5, abra rapidamente. Nós temos o famoso versículo 42, capítulo 42, versículo 5 de Jó. Todos sabem esse versículo. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Eu te conhecia só de ouvir, outras traduções, falar, mas agora os meus olhos te veem. E aí surge uma questão na nossa mente. Como é que Jó, no capítulo 42, 5, diz que conhecia Deus só de ouvir falar,
E no capítulo 1, versículo 8, Deus diz: olha ali o meu servo Jó. Deus mostrando que Jó deveria ter alguma intimidade com Deus. E aqui Jó vem e fala que conhecia Deus só de ouvir falar. Certa vez um homem que não conhecia o mar foi para a praia e ali falou, banhou, entrou no mar, falou: agora eu conheço o mar. Quando ele estava saindo, vem um marujo com anos de alto mar, com a pele tostada do sal, do sol, e fala: olha, eu conheço o mar. A pergunta que se faz é, se Jó, que era um homem que tinha o testemunho do próprio Deus, só arranhava o conhecimento dos propósitos divinos, e nós, qual está sendo o nível do nosso conhecimento acerca de Deus? Você realmente conhece a Deus? Eu realmente conheço a Deus? Quem dera conhecêssemos a Deus ao menos como Jó, que só de ouvir falar, e era um homem que Deus falava: olha, pode passar por provação que ele não vai negar a fé. E eu, e você, como temos conhecido ao nosso Deus? Fechemos os olhos. Senhor Deus de amor, Deus de graça, te louvamos, Pai, por mais este estudo. Te louvamos pela vida do pastor Heber, que através dessa revista nos incita a conhecer mais a Ti. Nos mostra o posicionamento dos amigos de Jó, nos mostra os Teus mistérios, Senhor, e te pedimos, ensina-nos a conhecer-te, a continuar em conhecê-lo, a procurar Tuas profundidades, a ser temente, a ser fiel, a ter Jó como referência, Pai. Nós vemos que não somos nada, nós vemos que não somos merecedores da Tua graça, mas te pedimos, Senhor, tem misericórdia. E quando vier o dia mau, Pai, ensina-nos a não murmurar, ensina-nos a saber que há um propósito, que há um Deus que mesmo quando não temos nada, mesmo quando não somos nada, Tu és tudo, Tu és nossa rocha, Tu és nosso rochedo, Tu és nossa salvação, Senhor. Te engrandecemos, te louvamos pela vida de cada irmão e te rendemos glória para todo sempre, Senhor. Amém. Pastor? Glória a Deus, que lição maravilhosa. Vamos orar pelo Jesuá, né? A gente está agradecendo a Deus por cada irmão que está vindo e o Senhor está falando ao nosso coração e a gente, como gratidão, a gente abençoa, né? Então, fique em pé, vamos estender as mãos e abençoar. Amém? Senhor, aqui está o Jesuá. Nós te louvamos pela vida dele. Te louvamos, Senhor, por toda a capacidade. Muito obrigado por essa lição tão maravilhosa, como Tu usastes o Teu servo. Agora, Senhor, olha para o bom desejo do coração que ele tem e concede. Abençoa, Senhor, a esposa, abençoa os filhos, dá da Tua graça, dá vitória ao Teu servo ali no trabalho e vitória espiritual. É o que nós te pedimos, desde já gratos. Te louvamos. Amém e amém. Glória a Deus. Podeis assentar, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor.